Boa noite. Espero que você esteja com grande alegria e com satisfação nesse momento aí da sua casa mesmo, para louvar e glorificar o nome do Senhor. E eu te convido a você ter uma expectativa no Senhor de que você vai louvá-lo, vai celebrá-lo com a alegria do seu coração e que o Senhor também vai falar contigo essa noite. Por isso nós queremos louvar e engrandecer ao Senhor com o cântico Não há Deus Maior e declarar isso com a certeza do nosso coração de que nós servimos a esse Deus maravilhoso.
bom quando a gente tem realmente convicção de que nós servimos a esse Deus que é maior, que é melhor que tudo. Muitas pessoas têm convicções de várias coisas. Por exemplo, tem o flamenguista que tem convicção e acredita que o Flamengo é o melhor time do mundo. Já o vascaíno também acha que o Vasco é o melhor time do mundo. Assim como tem botafoguense, fluminense, corintiano e por aí vai. Todo mundo tem as suas convicções e muita gente até briga pelas suas convicções. Né? Eu nem gosto de meter muito, eu gosto de implicar com esse pessoal convencido. Mas uma convicção nós precisamos ter. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus impossível, a um Deus que é melhor e maior do que todas as coisas. E em Jeremias 32:17, o tema desse versículo diz assim: oração ao Deus impossível. E Jeremias começa a oração dele assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Nada é difícil demais para Deus. Eu não sei se você terminou o ano de 2009 dizendo assim: ah, o meu 2020 vai ser maravilhoso. 2020 eu vou estudar bastante. 2020 eu, sei lá, vou fazer um cursinho. 2020 eu vou passar para a faculdade. Só não pode fazer que nem eu, né? Que passou para uma faculdade lá do outro estado porque não prestou atenção. Ah, 2020 eu vou, sei lá, comprar minha casa. Vários planos. Aí chega o 2020, parece que dá uma rasteira e as agendas não batem porque acabou que a maioria ficou em casa. Né? E às vezes quebra a expectativa das pessoas, quebra as convicções que tinham de que 2020 seria um ano maravilhoso. Mas eu quero dizer, mesmo nesse 2020, que muita gente não pôde realizar nem metade da sua agenda, Deus é o Deus que faz impossíveis. E enquanto eu estava ali sentada, eu estava pensando exatamente em quantas coisas impossíveis o Senhor já fez na minha vida em 2020, mesmo contra aquilo que os meus olhos estão vendo. E se você puder pensar e contar nessa noite quantas coisas impossíveis o Senhor já fez na sua vida, eu te convido a louvar esse Deus do impossível. E que se você ainda não conseguiu experimentar esse Deus que faz coisas maravilhosas, eu te convido a experimentar esse Deus que é bom. Provar e ver de quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor faz milagres nas nossas vidas. Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande eu sou, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Ainda fez
Dias como os de hoje, têm exigido de nós uma sabedoria além daquela que nós temos tido em nossas vidas. Uma sabedoria a mais para administrar melhor as nossas finanças, uma sabedoria a mais para saber quando sair ou quando ficar em casa, uma sabedoria a mais a saber lidar com os problemas caseiros, com o relacionamento entre familiares. Precisamos de sabedoria. Mas mais do que a sabedoria humana, nós precisamos da sabedoria divina, que vem dos altos céus. E a palavra de Deus, ela ali no Salmo 111, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu gostaria de, nesta noite, orar por você nesse sentido, para que Deus possa dar mais sabedoria a você, para que você possa lidar melhor com a sua lida, com a sua vida, com o seu dia a dia, no seu trabalho, em casa, ou onde quer que você esteja. Gostaria que você pudesse clamar a Deus por sabedoria, entendendo esse princípio da Bíblia, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, dias como esses exigem de nós que nós temamos mais ao nosso Senhor. Eu gostaria de orar pela sua vida. De certo, você tem algum pedido de oração e eu gostaria que você colocasse diante do altar nesse momento. Talvez uma dificuldade, uma luta pessoal, um problema que você ainda não conseguiu resolver. Ou talvez você simplesmente gostaria de agradecer alguma coisa ao Senhor, alguma vitória, alguma coisa que você realmente conseguiu superar. Coloque diante de Deus nesse momento de oração, meu amado, em nome de Jesus. Deus está ouvindo a oração do seu povo. Deus está ouvindo a cada palavra que sai da nossa boca. Ele está ouvindo ainda o nosso próprio pensamento que elevamos a Ele em oração. Portanto, seja qual for a situação, coloque agora, nesse exato momento, traga à sua memória qual é o seu pedido de oração e ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque podemos, ó Deus, recorrer a Ti, pedindo sabedoria para lidar com as nossas lidas, para vencer, ó Deus, as nossas lutas, para alcançar, ó Deus, aquilo que ainda não alcançamos, para ver se realizar em nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos que aconteça. Por isso, ó Deus, eu venho diante de Ti nesse momento, primeiro para engrandecer ao Teu nome, reconhecendo, ó Deus, que não há Deus como o nosso Deus, não há Deus como o Senhor. Podemos, ó Deus, louvá-lo nesta noite desta forma e agora confirmamos pela oração, ó Deus, que não há Deus como o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E o Senhor conhece muito bem o nosso coração, Pai. Sabe das nossas aflições, das nossas lutas, das dificuldades que trazemos, ó Pai, dia após dia em nossas vidas. Por isso, ó Deus, trazemos diante do Teu altar a nossa petição com a convicção, ó Pai, que Tu não somente ouve a oração, mas atende a nossa oração. Eu clamo a Ti, ó Pai. Oro por todas as pessoas, por esses amados irmãos e irmãs que elevam o seu pensamento a Ti nessa noite e pedem a Ti, ó Deus, algo específico, algo que eles entendem que somente o Senhor pode lhes dar. Portanto, ó Deus, eu entrego em Tuas mãos a oração de todos, ó Pai, em nome de Jesus, com a esperança em nossos corações de que o Deus que ouve as nossas orações há de também nos atender. Eu oro, ó Deus, no nome santo de Jesus, no poderoso nome do nosso Salvador. Ó Deus querido, por este nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Por isso, ó Deus, eu a Ti entrego a nossa petição nesta noite, em nome desse Jesus, agora e sempre. Amém. Amém.
Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Creia que o melhor de Deus está por vir, e dias melhores virão em nome de Jesus. Amém.
Eu quero compartilhar a palavra do Senhor nessa noite com você. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 9. 1 João 4, 9 é a leitura que nós vamos fazer hoje da palavra de Deus. E diz assim, 1 João, capítulo 4, verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Quero repetir esse texto ao seu coração nessa noite. Ele diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nós hoje estamos concluindo uma série de mensagens que intitulei Uma Vida Sem Limites. Todas as mensagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube, você pode acessá-lo e ver, rever e lembrar das mensagens que aqui trouxemos a respeito de uma vida sem limites. Mas hoje eu quero finalizar essa série falando sobre um amor sem limites. Eu quero começar perguntando qual é o limite do amor. O que o amor é capaz de fazer por alguém. Quando nós falamos a respeito do amor, meu amado, fica difícil nós encontrarmos uma definição específica que satisfaça a todos. Isso por causa dos diversos tipos de amor que nós podemos pensar. Por exemplo, tem o amor de mãe, mas também tem o amor do romance, que é diferente do amor de mãe. Tem o amor pelo próximo, tem também o amor próprio e tem o amor de Deus. As pessoas que nós amamos, nós decidimos amá-las. Uma mãe ama o seu filho porque decidiu amá-lo, porque do contrário o desprezaria. Um marido ama uma mulher porque decidiu amá-la. E uma igreja que quer ser reconhecida pelo amor, como a nossa tem procurado ser, é porque decidiu amar as pessoas que se encontram ao seu redor. E por incrível que pareça, isso contraria muito do que nós ouvimos por aí a respeito do amor. O que se ouve por aí é que o amor não é uma escolha, que o amor, que não se escolhe amar alguém. E na minha opinião, isso parece-me mais uma roleta russa do que propriamente amor. Porque a respeito do amor, nós precisamos tomar a decisão. Nós precisamos escolher amar ou não amar alguém. E saiba que aqui está um dos pilares do amor de Deus. Deus escolheu amar a você. Deus escolheu amar a cada ser humano na face da terra. Sem distinção alguma, Ele olha para cada um de nós e decide nos amar. Seu amor não faz separação, nem traz privilégios a ninguém. Ele simplesmente decidiu que iria amar a cada um de nós. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para que Deus nos ame. A sua atitude para conosco é de um amor incondicional. Aqui está a essência do amor sem limites do nosso Deus. Como é bom nós recebermos cada dia da nossa vida uma porção desse amor sem limites de Deus. A Bíblia é um livro cheio de histórias de amor. Poderia muito bem se chamar o livro do amor. Desde o princípio pode-se ver o amor de Deus em suas páginas. Ele amou o primeiro homem, Adão, e amou também a sua esposa, Eva.
tanto que cuidou deles como nenhum outro, mesmo quando resolveram se afastar do Senhor. Ele amou a Noé e toda a sua família, amou também a cada pessoa da época de Noé, muito embora eles não levaram em conta o que Deus estava ou queria fazer em suas vidas. Ele amou Abraão, dando-lhe uma família, amou toda a sua descendência, independente do que eles pensavam a seu respeito. E as histórias de amor continuam ao longo de toda a Bíblia. E o nosso texto já está no finalzinho das Escrituras, e ali ele continua falando a respeito do amor de Deus. João, o autor desse texto, é considerado o apóstolo do amor, pois ao escrever enfatizava sempre esse amor de Deus pela humanidade. Ele chama aqueles irmãos de amados, porque havia experimentado em sua própria vida esse amor sem limites de Deus. Suas palavras declaram o que ele sentia por causa do impacto desse amor sobre a sua vida. E o verso 9, ele coloca o amor de Deus no ponto central de sua escritura. Ele diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O que vemos aqui, meus amados, é que o amor sem limites é encontrado na prática. O texto diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Pessoas, de uma maneira geral, vivem apenas de palavras. Elas falam algo e esperam que alguém acredite em suas palavras. Porém, na maioria das vezes, o que se vê são apenas palavras. Palavras sem atitudes, palavras que muitas vezes não fazem sentido ou que não combinam com a prática da sua existência. Não ajudam quem precisam e não amparam a quem sofre, nem tampouco enchem aqueles que de fato precisam de amor. Dizer eu te amo certamente é muito importante sempre, mas precisa vir acompanhado de algo prático, algo real, algo experimental. João explica aqui como o amor de Deus se manifestou entre nós. Ele disse: foi assim. E quando diz foi assim, ele conta de fato como Deus amou a cada pessoa na prática. Ele conta como as coisas aconteceram para ratificar, para concordar com as palavras de Deus que diz nos amar. E isso, meu amado, é substancial para que qualquer um de nós entendamos que não se trata apenas de um discurso amoroso. O foi assim que aqui encontramos explica a história do amor de Deus por nós. Nunca nessa vida precisamos ver tanto o amor de Deus em ação. Estamos cercados pelo mal, estamos cercados pelo discurso do ódio, estamos cercados por coisas ruins que pessoas fazem a todo momento. E à medida que o mundo avança, avança também a falta do amor. O que nos faz mais ainda sair em busca deste verdadeiro amor, e quem o procura em Deus o encontrará de certo. Afinal, Deus é amor, declara a sua palavra. E com a sua palavra estão inúmeras provas de seu amor para conosco. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, podemos vislumbrar essa atitude de amor, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que vemos aqui é o que João afirma
em continuidade ao nosso verso. Pois se o versículo começa dizendo que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, ele também diz que a forma de Deus amar ou derramar o seu amor, ou manifestar o seu amor entre nós, foi que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Isso nos faz então entender que o amor sem limite pode ser somente encontrado no Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor. A vida de Jesus foi entregue no lugar da vida de todo homem. Aquele que é o dono da vida, deu a sua vida para os que não merecem viver, tivessem vida. Nenhum homem merece viver. Esse é o fato que nós devemos concluir. E por uma razão, desprezam a vida dada por Deus a eles. E como fazem? Quando o fazem? Quando não reconhecem que a vida é um presente de Deus e a desperdiçam com outras coisas diferentes de Deus. Quando não retribuem a Deus o presente que eles receberam das mãos do próprio Deus. Quando desperdiçam as suas vidas e ainda dizem: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Quando não veem que Deus é a essência da vida que temos e não lhe dão a honra que o Senhor merece. Se nós pararmos para pensar, muitos de nós caímos em pelo menos um desses problemas que acabei de falar hoje. No entanto, Deus não nos obriga a que o reconheçamos devidamente como Deus. O que Ele faz é o papel de um Deus amoroso, um Deus com amor sem limites. Como vimos, o amor de Deus se manifestou entre nós e de uma forma impensada por qualquer um de nós. Ele então envia o seu Filho ao mundo. Para muitos isso pode se tratar de algo muito simples, mas vejamos como de fato foi. Como Deus enviou, ou por que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Primeiro, porque Jesus era o próprio Deus. Mas, o texto diz, embora sendo Deus, lá em Filipenses capítulo 2, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que era verdade, algo que ele mesmo deveria apegar-se. E todo o status de Deus foi ali então deixado para trás. E ele então assumiu uma forma como a nossa. O Jesus que era onisciente preferiu não saber de tudo e ser igual a nós. Jesus poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, no entanto deixou de lado essa característica para estar conosco. Ele que vivia no céu ao lado de Deus, decidiu agora andar lado a lado com cada um de nós. Jesus era ilimitado, mas resolveu ter limites, como todos nós o temos. Que motivação poderia, portanto, meu amado, ter alguém em deixar de ser tão grande para se tornar como um de nós, viver como um de nós, andar ao nosso lado, ter limites como nós, a não ser por um grande amor que Ele sente por cada um de nós. Então, Jesus veio porque Ele era Deus. Mas segundo também, porque Jesus levou embora ao vir todo o nosso sofrimento. Isaías 53, capítulo 4, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A vinda de Jesus ao mundo fez com que Ele agisse diretamente, especificamente na vida humana. Cada gesto de Jesus era dirigido na direção de alguém que tinha alguma necessidade que precisava ser atendida por Deus.
Era assim que cegos viam, surdos ouviam, paralíticos andavam, doentes eram curados, endemoniados eram libertos, os tristes encontravam alegria, os sem esperança passavam a crer, os oprimidos eram livres, os vazios eram cheios, os sozinhos encontravam companhia. Tudo porque Jesus chegou em suas vidas e mudou a forma de cada um de nós vivermos. E terceiro, porque Jesus trocou a sua própria vida pela nossa. Não bastasse tudo o que o fez vir à terra, Jesus vai ainda um pouco mais além. A sua missão principal era que todos tivessem a verdadeira vida. A sua palavra diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Mas ninguém poderia tê-la se buscasse em outras fontes. Jesus é a única fonte de vida que o homem precisa ter, é a única fonte de vida que você precisa ter, meu amado. E por conta disso, foi que ele entregou a sua vida por nós. A palavra do Senhor vai dizer: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que esse versículo está falando é de uma troca injusta, de um Deus por todos os homens. Todas essas coisas aqui ditas só acontecem por causa do amor e do amor de Deus. O verdadeiro amor que encontramos em Deus. E ele assim, diz o texto, enviou o seu Filho unigênito ao mundo. E fez isso para que pudéssemos viver por meio dele. Essa é a última parte do nosso versículo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Isso nos faz concluir que o amor sem limites de Deus encontra um propósito no coração de cada ser humano, de cada homem, para que pudéssemos viver por meio dele. Um dos grandes dilemas do amor ocorre quando nós não nos sentimos amados. A esposa que não se sente amada pelo marido, o filho ou a filha que não sente o amor dos pais para com ele, um amigo que sente que o seu amor não está sendo correspondido pelo outro. Não é que tal pessoa não seja amada, ela só não está conseguindo se sentir amada por alguma razão. Nós, às vezes, também pensamos que nós não somos amados por Deus. Quantas vezes você já deve ter pensado a esse respeito? Algo que acontece em nós e que, porventura, nos faça duvidar do amor do Senhor. Mas se alguém sempre está ao nosso lado, com certeza, em todos os momentos e circunstâncias, esse é Deus. Que prova de amor nós precisaríamos mais do que essa? Mesmo assim, nós estamos falando de um Deus que vai sempre além. No amor de Deus nós encontramos, meus amados, a vida. Por meio do seu amor é que nós podemos de fato viver. Quem não tem o amor de Deus, na verdade ainda não aprendeu o que é viver. Seu amor sem limites nos traz propósitos para vivermos. E a respeito disso, nós precisamos dizer que existe uma diferença enorme entre existência e vida. Não basta existir, é preciso viver. Todos os homens existem, mas isso não quer dizer que todos tenham vida. A existência é esse respirar, a vida é o se deliciar. Na existência nós nos movemos à velocidade dos nossos pés. Na vida nos movemos e até voamos na velocidade dos nossos sonhos. A existência nos empurra para mais um dia. A vida nos impulsiona para a eternidade.
Existir é uma maneira de lidar com o limitado. Viver é experimentar o que está além dos limites impostos em qualquer circunstância. Enquanto alguém somente existe, observa a vida passar diante dos seus olhos. Mas quando alguém decide viver, aproveita cada momento que a vida oferece. Hoje, alguém aqui pode somente estar existindo, mas o dono da vida quer que todos nós possamos ir além do somente existir. E por isso, quero mais viver do que simplesmente existir. Quero que você viva muito mais do que você exista. Jesus nos deu a vida em nossa existência. Através dele, então, todos podem viver, pois é nele que todos podemos e encontramos, de fato, a verdadeira vida no amor revelado de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir contando uma história. A história do bom samaritano. A história do bom samaritano, ela é uma parábola do amor sem limites de Deus. Ela ilustra esse amor na prática. A parábola diz que um homem ia de um lugar para o outro quando se deparou com alguns ladrões. Os ladrões, além de roubá-lo, o espancaram e o deixaram na sarjeta como morto. Momentos depois, passou por aquela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote olhou para ele e foi para o outro lado da rua. Minutos depois, passou por ali um religioso, que da mesma forma, apesar de vê-lo, logo se desviou. Passou-se mais um tempo, e um samaritano, alguém que não era muito aceito por aquela sociedade à época, veio junto ao homem e o socorreu. Cuidou das suas feridas, tirou-o das ruas, levou-o para um lugar mais adequado, tratou dele como com os seus próprios recursos e como se ele fosse o seu próprio filho. E em seguida, e depois, seguiu a sua viagem, sem esperar nada, absolutamente nada, daquele homem. Muito embora essa parábola sirva para ensinar o comportamento que nós devemos ter com o nosso próximo, ela é também, e mais do que nunca, mais do que tudo, e em primeira instância, a manifestação do amor de Deus por todos os homens. Aquele homem caído pode ser cada um de nós. Somos feridos nesta vida pelas circunstâncias que nos cercam. Não demora muito para estarmos caídos das mais diversas formas que essa vida possa querer nos derrubar. Feridos na alma, no corpo, feridos na mente, dores de decepções, de perdas, de derrotas, de erros e de pecados. O desgosto, a mágoa, os traumas, as aflições, tudo isso está muito perto de muitos de nós. Lesões incuráveis parecem nunca sarar e durante anos são nossas companheiras, nos lembrando quão frágeis nós somos. Estamos ali na sarjeta, estamos ali jogados. Muitos passam ao nosso lado, muitos passam pela nossa vida, mas não querem se envolver, muito menos parar. Mas um dia, alguém decide intervir em nossa tão terrível existência. E por isso, esse alguém para. Ele se abaixa diante de nós, ali caídos. E ele então, com as suas mãos, começa a tratar de cada dor, de cada sofrimento. E não bastasse isso, ele nos tira de onde estamos e nos coloca num lugar muito melhor. E paga por cada despesa que ele tem conosco. E mais além, aquele homem resolve dar a sua própria vida
para aquele que está ferido possa ser curado, possa se erguer, possa levantar. O homem caído somos nós, e quem para cuidar do caído é Jesus. O Deus que ainda tem sido ignorado e rejeitado por muitos. Porque muitos ainda não confiam totalmente nele. Porque muitos ainda não acreditam no poder das suas palavras. Por que não deixar que ele cuide de cada um de nós? Por que não deixar que ele cuide de você nesse exato momento? Ele é aquele que nos ama como ninguém jamais poderia nos amar, mas que não recebe o mesmo amor de volta para si. Ele é aquele que não pede nada em troca do nosso amor, mas que desejaria muito ser amado por você nesse instante. Ele vai continuar amando a todos, apesar de tudo. De certo, este é o Deus, e isso é o que Deus quer para você nesse instante. Que você sinta esse amor, esse grande amor de Deus por você, um amor sem limites que extrapola qualquer situação que podemos estar vivendo. E por causa desse amor sem limites, foi que Ele fez o que fez por mim e por você também. Pois saibam todos aqui que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Por isso, meu amado, renda-se hoje ao grande amor de Deus por você. Deixe o amor do Senhor fluir em seu coração, em sua vida. Renda-se diante do Senhor. O amor de Deus é maior do que tudo, é maior do que todos, pois preenche o nosso ser por completo, pode preencher a sua vida por completo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixou sua glória por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.
culto já está terminando e eu gostaria de oferecer a você a oportunidade de render-se diante do amor de Jesus nessa noite. Talvez você esteja passando um momento difícil da sua vida, uma luta pessoal a qual você não está conseguindo resolver. A dor talvez esteja muito forte. Ou quem sabe você já foi tão machucado nesta vida, dores que você carrega já há tanto tempo. Saiba que Jesus, Ele pode lhe ajudar. Ele disse que veio para que você tivesse vida. Ele também disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Saiba que é o poder da palavra de amor de Jesus que chega ao seu coração nessa noite, meu amado. E que, portanto, se render a Jesus poderá trazer a você o alívio que você tem procurado de tantas formas e em tantos lugares. Você pode agora, nesse momento, colocar-se diante de Deus, rendendo a sua vida, entregando a sua vida para que Jesus cuide de você, assim como aquele bom samaritano cuidou daquele homem caído na estrada. Eu acredito que você possa fazer isso. Faça em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora, de forma que você possa sentir mais profundamente ainda o amor de Deus transbordar pela sua vida, em nome de Jesus. Ore comigo então, nesse momento. Deus bendito, tudo que poderíamos falar esta noite sobre o teu grande amor, do amor sem limites do Senhor, nós falamos aqui, e de certo chegou ao coração desse nosso amado irmão, irmã, desse nosso amigo, dessa nossa amiga. Deus amado, e o Senhor conhece essas pessoas que acabaram de ouvir a tua mensagem. Acabaram, ó Deus, de ouvir do seu grande amor, ó Pai. E, ó Pai, de certo podem tomar hoje a decisão de render-se aos teus pés, entregando a sua vida debaixo das tuas mãos, dos cuidados do verdadeiro Deus. Eu, portanto, ó Deus, oro por esta pessoa que está orando nesse sentido, que ora, Deus, exatamente estas palavras que acabei de dizer, que atravessa lutas e dificuldades e que precisa da mão poderosa de um Deus amoroso vindo ao seu encontro. E eu creio, ó Deus, que nesse momento o Senhor está visitando os lares que se abriram para a tua palavra. Portanto, ó Deus, não somente habita neste lar, mas faça um milagre na vida de cada pessoa. Faça um milagre, ó Deus, na vida desse irmão ou irmã, amigo ou amiga que estão nos ouvindo nesta noite. Eu peço isso em nome de Jesus, com base no grande amor do Senhor por cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Que Deus possa lhe abençoar de uma forma extraordinária, meu amado, e possa lhe conceder uma vida de bênçãos durante toda essa semana que está se iniciando. Fique com Deus, seja guardado pela mão do Senhor. Que Deus o acompanhe em todos os lugares. Amém.